Pelo menos assim. Revisões inspiram neopesquisas. Não adianta falar que esse pensamento é fora de série. Agora, tem isso há muitos anos guardado comigo. Eu criei isso quando fazia revisão de português. Revisões inspiram neopesquisas. Isso é que é mega pensamento. Mega pensamento. E a pessoa não percebe isso. Ela faz revisão, pensa que está mexendo só com a forma daquele texto e aquilo morre ali em cima. Tolice. Não é assim. Ela tem que tirar, que é o que eu falo aí, os pós-fácios dos originais fetais. São pós-fácios dos originais fetais das revisões. Isso existe. Eu tiro partido disso há muito tempo. É importante. Por isso que é importante a reflexão. Agora, por exemplo, num texto igual esse que eu faço, não, aquilo ali é... acabou. É tipo jornalista. Agora, depois é que a gente vai trabalhando. Por isso que é que eu peço para eles para fazer a revisão, essa coisa toda. Agora, eu fico frustrado na hora que eu faço um verbete e eles não acham nada. Tem alguma coisa errada. Eu vou olhar, quase sempre tem. Não é esquisito? Quase sempre passou despercebido. Nos meus olhos, na hora que eu redigi. E neles, na revisão. Isso é batata, hein? Escuta, quem é que vai bater aí para nós, por favor? Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde para todos e todas. Hoje é a Max Conquista Atual da Alta Evoluciologia. Eu não sei se esse verbete é de vocês ou se não é. Ele é só para mim, parece. Agora, é o ato ou efeito de a conquista interessada se arregimentar para alcançar o êxito ou a obtenção de melhoramentos na alta evolução atual, conquistando novo patamar na escala evolutiva ou conscienciométrica, na qual se situa realisticamente. A conquista máxima evolutiva para hoje. A mega conquista evolutiva do momento. A max conquista evolutiva prioritária. A max conquista evolutiva ideal. O desafio do momento evolutivo. A autoconscienciometria. O mega trafor pessoal. Agora, eu quero dizer que nós temos uma série de logias e tem a taxologia com 10 max conquistas atuais, mega desafios racionais ou reptos parapsíquicos ideais. Repto e desafio praticamente é a mesma coisa. Eu quero só falar porque algumas pessoas às vezes me perguntam o que é isso. Então, esses aí são aqueles clássicos. São os 10 clássicos aqui que nós mexemos mais diretamente aqui nas nossas pesquisas. Agora, depois tem a caracterologia com 10 perfis de consciência mais predispostas às vivências das 10 mega conquistas atuais referidas. Agora, as max conquistas evolutivas atuais tornam-se mais acessíveis e menos problemáticas a partir do momento no qual a consciência encara a própria planilha evolutiva ou o autoproexograma. Então, o problema é com Loche e com Apex. Você já encara de frente as max conquistas evolutivas atuais? Como está você se saindo nos empreendimentos? Agora, ó, eu quero dizer que esse verbete tem 35 logias e tem 6 máximos. Rosa, se você quiser trabalhar, a holotecnologia está fácil, só faltam 3. E essa aí hoje, com a visão que nós estamos tendo, a holotecnologia está uma das mais fáceis. Agora, eu vou aproveitar aqui, enquanto vocês ainda estão compulsando essas páginas, eu quero falar aqui que hoje, acabou ontem o primeiro semestre. Hoje começa o primeiro semestre. E hoje é o dia 1º de julho. Há 150 anos foi lançado pelo Darwin, mas principalmente pelo Russell Wallace, o processo da evolução do mais rápido, que é o processo da consciência aqui. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse negócio, quando foi lançado, o Wallace, que é o que eu falei que esse era meu amigo,
Ele admitiu os processos de Allan Kardec. A carta que ele mandou para o nosso amigo foi 1 ano depois da publicação do Livro dos Espíritos. Tá certo? Foi em 1858. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Agora, lá está falando que as consciências são criadas, simples, ignorantes, do jeito que eu falo aqui. E dá uma porção de sugestões sobre o processo da evolução. Agora, o Wallace, eles estão falando aqui, saiu agora, está para sair, no Brasil não sei se já publicar, mas está para sair, a biografia do Wallace. E ele, na verdade, ele era o cara que viu isso mais, ele era mais profundo, ele era polímata, eles mesmos estão falando aqui. Agora, ó, lá eles falaram para ele, na ocasião, para o Wallace, se você olha para as publicações da Sociedade Linneana, é muito claro que a teoria de Wallace é a afirmação mais lapidada. Muita gente dizia Wallace, por que você fica falando da teoria de Darwin? A teoria é tão sua quanto dele. Mas o Darwin, ele usava a indústria da universidade. Sabe como é que é? Eles estão falando aqui. Naturalista inglês intuiu a seleção natural mais rápido, mas foi relegado ao rodapé da história. Seu biógrafo acusa a indústria acadêmica sobre Darwin. Agora, preceitos centrais do darwinismo tornaram-se o eixo de toda a pesquisa biomédica moderna. Tudo é certo. Teoria da evolução, uma das ideias mais importantes do pensamento ocidental, nasceu há 150 anos, no dia de hoje. Foi no dia 1º de julho de 1850, e lá vai fumaça, hoje. Agora, mas seu real impacto passou despercebido na ocasião. Agora, quando os dois falaram, Allan Kardec já tinha publicado livros espíritas, isso ninguém lembra. Uma das coisas que o Wallace era, é que ele era muito modesto, não tinha dinheiro, não abusava de nada, não tinha pai rico, não tinha as coisas todas que o outro tinha. E outra coisa séria, ele era realmente uma pessoa modesta que pensava mais. Ele era polímata, ele era muito mais erudito que o Darwin. Agora, o que se passa? Ele admitiu o espiritismo. Tá, então isso aí acabou com ele. O Darwin brigou com ele por causa do espiritismo. A carta que você se referiu, ele escreveu para quem que foi? Você falou que na não, carta não ele falava... Não é só a carta, ele escreveu uma carta para o Darwin. O caso não é esse. Os dois apresentaram o processo no dia 1º de julho de 1858. Lá na Royal Society, que é um negócio mais sério. Agora, ó, quem quiser ver, está aqui. Vale a pena observar isso. Isso aqui ó, é da Folha de São Paulo, você está entendendo? De anteontem. E aqui nós temos o Estado de São Paulo, que tem também muita coisa interessante sobre o assunto. E uma coisa séria é o seguinte, é que eles agora estão levantando essa realidade, né? Então é importante ver isso. Aqui eles falam, Wallace, um Darwin sem fama. Alfred Russel Wallace embreou-se na Amazônia e há 150 anos apresentou teoria da evolução por seleção natural. Foi na Amazonas que mudou, lá, quando ele foi na floresta amazônica, ele mudou a cabeça e teve a ideia da seleção natural. O Wallace. E muito maior do que o outro. Agora, ó, aqui também no jornal, eu quero dizer para vocês, ó, esse aqui está falando, Wallace, o outro pai da evolução. Aqui, ó. Eu mostro ele de idade, a situação toda. Aí fala da carta. Uma carta que mudou a história. No texto, Wallace revelava suas teorias ao ídolo Charles Darwin. Ele era o ídolo dele, gostava, porque o cara é que fazia mais pesquisa, já era conhecido, tinha dinheiro. Fez fama, deita na cama, aquela história. Agora aqui, no jornal também tem uma coisa interessante. A igreja tem hierarquia pouco democrática. Clemente Isnard, bispo emerito de Nova Iguaçu. Em entrevista ao Estado, religioso defende ideias reformistas como o fim da exigência do celibato e a ordenação de mulheres. Coitado, esse homem está falando no escuro, quer dizer, no deserto, porque com esse cara que está lá, é duro, né? O Papa. Né? Agora, ó, se alguém quiser ver os dois jornais, estão aqui, vale a pena ver isso. Agora, gente, eu queria aproveitar também esse dia 1º de julho, tão sério para a nossa evolução, e é uma das coisas que a gente mais estuda aqui, que aqui nós temos só caciqueria. Eu falei com uma pessoa e ela me pediu para falar isso a todos vocês. Eu vi falando que aqui só tem caciqueria e que índio aqui é pouco. Agora veja,
O que é um cacique? O que é um Morubuxaba? Ele é um líder. Então, quem é que fez CI, curso intermissivo? São os líderes. Então, o que se passa? Aqui só tem cacique, porque a maioria de vocês foram líderes. São os líderes que foram os primeiros a fazerem curso intermissivo. Tem lógica isso para vocês? Ou tem uma lógica extrafísica também na história? Então, ó, vocês aguentam. É uma vergonha, que Deus livre. Agora, ó, o processo de psicossoma, eu quero só mostrar uma coisa para vocês, que eu estava olhando lá, e a minha gatinha mostra o que é o processo da psicossomática, que ela é apegada comigo. Agora, lá em casa nós temos um travesseiro que vem escrito nele, que é o processo afetivo, né, do travesseiro. Aqui. Nem nos sonhos eu desgrudo de você. Isso é o travesseiro, que o travesseiro é que está junto de você no sonho. Mas isso é a mulher dando o presente para o maridinho. Está entendendo? Agora veja, é justamente a Cristo, a gatinha é isso. Ela desperta quando ela pede mim, miau e corre para mim. Então, ela devia estar sonhando com alguma coisa ali do processo. Então, ó, nem nos sonhos eu desgrudo de você. Quer dizer que é o processo dos travesseiros, você está entendendo? Agora, outra coisa. Eu queria falar com a turma lá do discernimento. Tem alguém de discernimento aí hoje? Então, ó, para vocês dar um jeito de estudar o copyright dos filmes, porque não está passando filme nenhum lá por causa desse negócio de copyright. Tem que ver quais são os royalties, a taxa disso aí que eu sei, sempre foi muito barata, tem que pagar isso e fazer os vídeos. Cadê os vídeos? Cadê? Sábado agora nós vamos ter um lá, que é o Cine Vai Parque, só ter? que a gente não pode divulgar muito, né? Por quê? Por Tem isso, que parar mas com esse isso, tem que problema- pagar as taxas e acabar com isso. Tem que olhar Coloca aí quem é que tem gabarito para estudar isso. O que é? Vocês estão andando para trás? para fazer propaganda, né? E outra coisa, faz umas coisas baratas. Não vai cobrar preço de cinema lá não, porque lá não tem ambiente para isso. Mas a gente está fazendo. A Alex está fazendo. Tem que ser baratinho. Com a renda lá para o discernimento. 10 centavos cada um, tal. gratuito. Uma coisa qualquer. Agora outra coisa, o Antônio não está aí não, né? Eu quero falar uma coisinha também com ele. Está no editorial. Ah, tá? Então tá. Depois eu falo com ele então. Quero falar duas coisinhas para ele. O Jaime também não está aí não, né? O Jaime não veio hoje. Então, gente, da minha parte, prestação de serviço, eu acho que eu já dei meu recado. Professor, Pode falar, ó, sério. aqui na frase enfática o senhor coloca as maxi conquistas evolutivas atuais tornam-se mais acessíveis e menos problemáticas a partir do momento no qual consciência encara a própria planilha evolutiva ou o autoproexograma. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais de planilha evolutiva e autoproexograma. Olha, Entender um pouco vocês mais. já estão trabalhando com isso lá, não estão? Agora, o que eu vejo é o seguinte, a planilha evolutiva é a pessoa colocar os curto prazo, médio prazo e longo prazo dentro do problema do conscienciograma e aplicar aquilo na vida humana prática, objetiva do momento. Ver qual que é o próximo passo que ela vai alcançar. Eu quero te dizer que devido a turma se interessar muito pelo assunto da evoluciologia, e a evoluciologia, esse é um dos assuntos básicos, é a comunicologia e a evoluciologia, assunto básico nosso, eu estou fazendo uma série de verbetes sobre esses assuntos. Não é só sobre o ProEx, mas a evolução em si. Tem muito verbete ainda para trazer aqui sobre isso. E a gente fala sobre planilha. E esse negócio de planilha também, eu já trouxe um verbete sobre isso, parece que nós já debatemos aqui. Já? Pois é. Seria bom você ver. Agora, do ponto de vista do autoproexograma, isso é estudar mesmo o manual da ProEx e ver onde é que a pessoa se encaixa ali dentro. É o jeito. E outra coisa, nunca desprezar o conscienciograma nisso. A autoconscienciometria aplicada no processo. Com isso não tem jeito. Você andou estudando isso há alguns anos aí, mas você não aprofundou o caso não. Seria bom aprofundar. Nessa altura dos acontecimentos, depois que já passou por poucas e boas, aos trancos e barrancos, não é isso? Seria bom agora entrar nessa. Walter, só lembrando que tem o verbete proexograma,
né? Tem também. Tem um E artigo tem do também Carlos a planilha Lucena. evolutiva. E o Tem os artigo do dois. Carlos Lucena Mas também, tem mais, que saiu viu? na Tem Consciência. mais verbetes, viu? Tem uma série deles. A última Tem questão. uns que ainda preciso trazer, ainda não estão aí. Mais uma questão só. Quando o senhor estava falando de max doação, ele falou que tem um limite, né, que a gente chega. Tem. Aí quando a gente começa a dizer não, esse dizer não, você falou que só o tempo às vezes resolve certos problemas, né? Esse dizer não quer dizer que a gente não atende mais a pessoa, a gente corta a assistência? Não, como é que você funciona vê isso? cada caso em particular, vê o que é. Às vezes não é bem não deixar de atender, não é isso. Mas diminuir o atendimento, a carga do atendimento, o montante do atendimento, o tempo do atendimento. Tem uma série de coisas que se você dá, a gente não dá só dinheiro. Você dá tempo, você dá energia, você dá atenção, você dá ideia. Às vezes é preciso ter cuidado. Eu uma vez estava ajudando, eu só vou falar uma coisa para você. Eu estava ajudando uma pessoa, assim como um consultor econômico financeiro. Lá pelas tantas eu vi que ele estava aplicando todas as minhas ideias de modo marginal. Eu não falei mais nada. Falei assim, agora estou muito ocupado, tirei meu corpo fora, mas totalmente. A hora que eu descobri, né? Que ele estava aplicando aquilo tudo de uma maneira, usando os recursos todos que eu estava dando, a situação toda. Tirei o corpo fora totalmente. Uma outra coisa, tem um outro amigo nosso que está fazendo uma assistência muito séria. Precisava de dinheiro. Então eu mandei dinheiro, fomos comprar máquina para fazer verdadeira tipografia, editora e etc. Eu ajudei fundo nisso aí. Agora, e pediam alguns amigos para seguir aquilo, para não ficar só numa pessoa. A gente sempre ajuda, você deixa os olheiros, deixa os fiscais, deixa os amigos para examinar. Lá pelas tantas mandaram um recado. Não mande mais nenhum dinheiro, nenhum recurso para cá. Porque tem uma parte do dinheiro que está sendo desviada para tóxico. Ali eu cortei na hora. Você está entendendo? São coisas que você tem que... Nunca se deve dar uma coisa se ela é continuada, se ela entra numa reação em cadeia de trabalhos, ou uma corrente com vários elos. Você tem que seguir e fazer o follow-up. Você tem que fazer o follow-up. Nunca pode deixar aquilo e ir sem ver. 2 meses que passam, pode criar um problemão. Isso tudo faz parte desse contexto que você está falando. Tem lógica? Tem lógico. Professor Valdo, aqui na tecnologia, na primeira página, o senhor coloca aqui a técnica da evitação da antipolicarmalidade. Poderia falar um pouco mais sobre isso aí? A evitação, nós temos que evitar a antipolicarmalidade. Então nós temos que ser a favor da policarmologia, tá certo? Agora, o que é a policarmalidade? Ela é superior a tudo que nós temos dentro da egocarmalidade, do grupo carmalidade. Por quê? Na policarmalidade você ajuda já com uma mentalidade evolutiva, extrafísica, de semiconsciente, de teleguiado autocrítico. Você não espera o retorno daquilo que você faz. Você já está consciente e admite plenamente que isso tudo faz parte do mecanismo da própria evolução. Você já é uma pessoa que já está disposta a fazer autossacrifício sem falar nada para ninguém, sem estoicismo anticosmoético ou burro, mas de uma maneira lógica, clara. Isso tudo é policarmalidade. Agora, o que se passa? No caso aqui, é a evitação dessa antipolicarmalidade. Que modo que é que a pessoa fica na policarmalidade? É o assistencialismo, é a pessoa que ajuda o outro para tirar partido. É o segundo desinteresse, a segunda intenção. A intenção negativa, marginal, ilícita, que é essa que eu estou falando do cara lá que a gente está ajudando e ele caminha para fazer umas coisas erradas com aquilo. Entende? Então ele estava usando todos os macetes que eu estava dando para bancar o agiota, uma porção de coisa. Isso é um perigo. Agora já pensou? Você ser agiota por tabela? Isso é terrível. Outra dúvida que eu fiquei aqui, que eu queria entender um pouco melhor, que o senhor coloca o binômio, um pouco abaixo aí de tecnologia, binomiologia. O binômio mini conquista pessoal, mega conquista grupal. Onde é que está isso? Binomiologia. Mini conquista pessoal e mega conquista pessoal. Sim, o que você quer?
Não entendi bem assim, como é que é? Uma mini conquista pode levar uma Mini conquista e a mega conquista. Por exemplo, mini conquista. Você era tabagista e deixou de fumar. Agora, com o passar do tempo, você resolveu ser tenepsista. A primeira é uma mini conquista, porque isso é uma coisa de burro, né? Quem fuma na minha terra, me perdoa a humanidade. Estou pedindo perdão para a humanidade antes. É burralda, burrilda e burroide. Quem fuma não tem jeito. Não vem dizer que é dependente bioquímico, que tem isso, que tem aquilo. Antes de mais nada, é vício da imaginação. É o jeito da pessoa pensar. Já vi um autor que tem um livro dele lá embaixo, que já falou isso faz meio século. E é mesmo. Uma boa parte do povo da minha juventude, eles fumavam devido aos atores e atrizes de Hollywood. Fazia a pose. É o glamour, é o it, charme, burro, né? Agora veja, tem um monte de gente que teve culpa nisso, né? O Freud teve nessa, um monte desse povo todo, só aparecer com o cigarro na mão. Então. Outra coisa do charuto, muito importante, charuto. Você está entendendo? Vocês já viram a foto clássica do Al Capone? Está lá um charuto desse tamanho. Al Capone. E de chapéu, todo arrumado. Professor, só mais uma dúvida. Em relação à condição da afetividade, a gente pode dizer que que existe a educação, reeducação da afetividade? Que? Reeducação da afetividade. Afetividade. Só existe, né? Por exemplo, você já não é mais do jeito que era gatinho, cachorro. Você já andou melhorando. Já houve uma evolução nisso. A afetividade, ela melhora a cada dia. Então pode-se falar de educação e reeducação. Por exemplo, a nossa tendência na CCCI, qual que é? Tem uma tendência básica, séria, em matéria de psicossomaticidade. O que é a CCCI? Nada mais do que uma toalha. Uma toalha? Toalha branca? Pode ser branca, pode ser azul. Eu gosto mais da azul. Azul, aqui ó, a toalha que você toma banho na azul é boa, que você vê o que está molhado e o que está seco. Secar as lágrimas. Um monte de gente aqui chorava mais há um lustro aí para trás, ou uma década, do que hoje. Principalmente certas moças e mulheres que eu conheço aqui, certas ladies que nós temos. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque se eu pedir é um monte de mão que vai ser levantado. Eu não quero que minhas amigas passem por isso. Mas veja, é um secador de lágrimas, não é secador de cabelo, de lágrimas. Exaustor. Ainda tem muitas que são choradeiras. Agora, vocês sabem o nome disso, né? Em Portugal é que eles gostam. O nome é carpideira. Carpideira. Então nós somos anticarpideiros. Tá certo? E anticarpideiras. Agora a CCCI é clássica com isso. Que é o processo do psicossom. Agora, Álvares, isso faz sentido para você? Faz sim, professor. De modo que eu, até hoje, ainda sou obrigado a usar o porta-lenço de papel para dar para a turma que vem falar comigo. E eu estou procurando há muitos anos um negócio que uma vez eu acho até falei com você, mas ninguém achou para mim até hoje. Quando eu viajava demais, ia nas suítes de grandes hotéis, aí 5 estrelas e tal. Então você ficar na suíte presidencial, aquele troço, um outro. Nessa suíte, eles tinham uma caixa pesada, quase sempre feita de mosaico e outras coisas mais, para colocar caixa de papel, de lenço de papel. Porque a hora que você puxa assim, ela não vem com você. Porque toda caixa com lenço, depois da metade, ela sobe. Você tem que pôr a mão lá assim e fazer. Não dá para você usar só uma mão. Agora veja, isso é uma das coisas que a gente não acha. Eu tenho procurado todo lado e não encontro. Está entendendo? Eu já tive uma. Agora, eu queria comprar umas 4, 5, 6. Vê se vocês acham isso. Quem é que é bom de achar coisa na internet? Então vamos ver se acha isso. Agora veja, porta-caixa
de papel, lenço de papel. Está entendendo? Ela é pesada. Tem umas de ferro, todas de tipo de prata, e tem outras de metal, de mineral. Feita, muito bem feita. Então você coloca a caixa, ela fica ali firme, você puxa, ela não sobe. Outra coisa, você vai procurar. Procura para mim também, que é um negócio que eu estou procurando há anos e que acabou. Às vezes que eu procurei não tinha no mercado. E às vezes é bom para a gente indicar para certas pessoas. O negócio é extrator de cravo. Você sabe o que é isso? Eu sou especialista nessas coisas, porque eu estudei tudo em Hollywood. O extrator de cravo, ele é um tubinho, você está entendendo? Muito bem feito, que não fere a pele. Se aperta, o cravo fica dentro. Pois então, você também já procurou, né? Mas é o tubinho da caneta. Agora, veja, precisava de alguém fabricar essas coisas. O povo é bobo. Mas os profissionais de saúde aqui usam as... Pois é, então precisa de saber, não, precisa de saber se é o bom e onde é que elas arranjaram. É o extrator de cravo. Extrator de cravo e porta-caixa de papel, lenço de papel, eu não vi no Brasil. Tem? Pois é, não, tem uns de mármore, eu sei que tem, eu sei. Não, mas eu quero ver, são esses clássicos de hotel 5 estrelas, da suíte presidencial. Que são muito bem feitos, funcionam, são funcionais. Caixa de acrílico não serve, né? De lenço de papel de acrílico, é leve? Não, isso é bobagem, escuta. O negócio é pedra. Pedra. Que você puxa assim, não sai nada. Até o último, a caixa está vazia, ela reclama, chora, mas não sai. A caixa chora, mas não sai do lugar. Agora, tudo é viagem, e é pesquisa, e é observação. São as minhas pesquisas. Como eu pesquiso tudo, eu estou dando para você. Eu falei numa coisa, falei na outra. Para ver se a gente clareia isso. Mas pode falar. Valdo, eu queria que, por favor, você estendesse mais isso. O Wallace, ele se aproximou do kardecismo, você podia aprofundar mais? O Wallace, todo mundo sabe, os livros, tem um monte de livro que fala nele, porque ele admitiu o processo extrafísico. Entende? Da comunicação dos mortos, né, como eles chamavam na ocasião. Agora, o resto da turma lá, não, porque eles eram contra isso. Eles eram contra porque senão ia criar problema. Eu, para mim, alguma coisa que ele ficou para escanteio, julgar ele no acostamento, foi devido ao processo dele falar a favor do movimento espírita. Porque o evolucionismo... Ele admitia, porque ele deve ter visto alguma coisa, porque o cara, ele era médium. Agora, ó, isso é da minha época, né, você sabe. O evolucionismo... Não sei nada disso, não tem nada a ver com isso. O evolucionismo biológico é bem Estou materialista. só falando nos bastidores o que é que aconteceu. O evolucionismo biológico é bem materialista, quer dizer, também dele não pegaram nada. Agora, uma coisa que eu vejo estranha é o seguinte, o Wallace era um gênio, igual o Darwin, mas agora ele era polímata. Os caras estão aí falando, agora veja, 150 anos depois, alguém vai estudar a vida do homem e fala que ele era polímata, está tudo aqui. Outra coisa, eles não esqueceram o homem. Estão comemorando aí o Sesc Centenário aí do Darwin, da evolução, e o homem está aí. Não conseguiram extrair o cara, definitivo. Deve haver... Isso até é bacana. Agora, eu acho isso tudo burro. Eu, para mim, também, ele, o Wallace, está pouco ligando para isso. Deve haver livros... Está entendendo? Ele não ligar para isso. Esse negócio, o que é que você ganha com isso? Dos livros dele... Será que consta alguma coisa sobre isso? Não, mas tem o depoimento dele sobre o processo espírita, tem isso tudo. Tem registrado. E ele também é o seguinte, ele fazia as considerações sobre esse problema da sobrevivência do mais apto. Ele tinha lá umas considerações pessoais específicas sobre isso. Tinha coisa que ele achava que tem que estudar mais e tal. Eu, para mim, são essas coisas que eu sempre achei também. O elo perdido, por exemplo, tem coisa que não tem. Como é que fica aquele, o bichinho lá do Pombal comigo, lá com o negócio da telepatia? Tem um monte de coisa nisso. Eu, para mim, o Wallace viu isso tudo. O Darwin, não. O Wallace viu. Mas ele chegou a trabalhar junto com o Darwin? Não, ele é antes. Antes.
O Darwin se apossou do processo, porque ele estava estudando. Mas ele, o nosso amigo, estudava mais, mas ele era pesquisador independente, pobre, o Wallace. Então ele ficava no lugar, estudava aquilo tudo, mas não tinha recurso para estar escrevendo, para estar difundindo. Fez fama, deita na cama, é o caso do Darwin. Todo mundo sabe disso. Entende? Gente, no Brasil nós temos um monte de gente que é melhor romancista do que o Paulo Coelho. No entanto, quem é conhecido é o Paulo Coelho. Você acha que é só por causa dele escrever tipo lírica, de música? É nada, é por causa da promoção, milhões que se gasta para fazer isso. Chega num ponto, fez fama, deita na cama. A vida é assim. Agora, a fama aqui é um perigo. Agora, ele só pensou nisso o tempo todo. Glória, fama, está aí o livro dele, aí você não está com a biografia aí. Então, nós temos que ver as intenções. A Constituição da Ciência, que na Inglaterra foi da Royal Society, ela já tem toda a formação também em orientação materialista, como do... Pois é, mas lá tinha que ser assim, eles não admitiam outra coisa. Tem aquele caso do filme aí, que eles reproduziram o problema dos anões lá, que eles levaram para examinar, né, que era outra raça. Aquilo tudo mostra essa realidade. Teve muita coisa nesse sentido. A outra coisa também. Os ingleses, isso era moda de fazer viagem para fazer pesquisa de coisa exótica. Isso pegava bem, dava ibope na ocasião. No século XIX, XVIII, XIX, quantos desses não tiveram, europeus não tiveram aqui no Brasil? Tudo quanto é lado. Todo mundo passou por aqui. Por quê? Aqui era, vamos dizer, o biotério do estudo da história natural. Biotério. Agora, por outro lado, a Inglaterra teve muita gente aí pesquisando a paranormalidade. Pois é, mas é que tinha outra Royal Society, que era a do processo da mediumship, com as coisas todas. E eles criaram também um sindicato de médicos, né? de médiums, muito forte. Que é o tal que quando o Chico foi lá, ele queria ficar lá. Eu que deu conta. Quis convidar ele para trabalhar lá. Eu disse, não, você não vai ficar aqui, esse negócio é no Brasil, como é que fica você? Aí eu tive medo de continuar com as coisas dele no exterior. Foi aí que nós paramos. Porque senão ia dar problema. Mas Valdo, Chico queria ficar lá em Londres porque ele tinha alguma afinidade com... Não, é porque a hora que nós chegamos lá, os médicos chamaram a gente para ir na sociedade deles. Agora lá tudo era pago, com hora marcada, igual médico, de alto nível. O ambiente fora de sério, o Chico nunca tinha visto aquilo. E outra coisa, os médios eram requestados. Todo mundo abaixava o facho. Então, assim, aqui o médium tem dignidade, que é o que falta para a gente do Brasil. Ele tinha toda a razão. Mas eu falei com ele, não, você nasceu lá para continuar seu trabalho lá. Você não está fazendo as suas coisas, não pode ficar aqui. Como é que fica a sua biografia? Aí a hora que eu falei isso, ele recuou. Sua biografia, que você se vendeu por dinheiro e riqueza para ficar em Londres? Aí ele, é mesmo, não. Tá, aí não pensou nisso mais. Mas eu fiquei com receio disso. Ele queria nunca tinha ido lá, eu levei a primeira vez, mas a hora que nós fomos no Psych News, que era o grande jornal que saía, que era de um cara que era conhecido até meu, a história toda, um inglês, e ele então estava começando o negócio de computação, as coisas todas, então ele apertava um negócio aqui, eu via lá, isso em 1965, entende? Aí o Chico ficou bobo de ver aquilo. Ele mexia no negócio, daí a pouco aparecia os troços todos com os dados, todo para ele, tudo que queria. O jornal era o maior. Todo mundo lia esse jornal, o Psych News. Depois tudo foi por água abaixo. Um homem chamava Maurice Barbanel, esse de Londres. Nós estivemos lá, ele saiu, tem entrevista nossa, se não me engano aí tem entrevista nossa no Psych News, os negócios tudo, todo lado. Então aquilo, o Chico falou, não, aqui é que é a minha casa. Eu falei assim, ó, realmente é a nossa casa, mas nós não podemos morar aqui não, ela já foi ocupada por outros. O negócio não era fácil. Valdo, você chegou a ir na Espanha com o Chico ou não? Foi, ué. Então fui lá para ver. Em Madrid? Para ver a nossa amiga, para ver o Colavida. No 65 Colavida. foi? Foi, 65. Foi lá que houve a perseguição do povo em cima da gente, do seu amigo Franco.
os falangistas, a turma contra. E outra coisa, o cara que queria encontrar com a gente não pôde. Os outros que nós encontrávamos lá em cima dos edifícios, perto das caixas d'água, para não ter nada, ninguém que está vendo o que é que a gente está conversando. O cara ia para lá primeiro, depois a gente subia e ia para lá. Tudo já marcado antes. E no jardim, no lugar que você sentava no banco, não tinha nada junto. Que ninguém podia saber nada do que tinha. Entende? Mas o motivo principal daquela viagem foi achar Não, a nós fomos lá para ver se via os problemas da Amália. Isso que ia falar. Mas agora, aí eles falaram que ela tinha sido, o túmulo, com as coisas todas, tinha sido apedrejado e destruído pelos falangistas. E aí vocês não acharam mesmo? E outra coisa, eles perseguiam a doutrina espírita lá, na ocasião. O caso do Franco, que era fanático da igreja. E o caso do Opus Dei. Agora, o que se passa? A gente sabia da existência desse negócio chamado Opus Dei, mas ninguém sabia o que era. Lá não. Lá nós vimos a força do Opus Dei dentro de um processo ditatorial. Então não adianta falar, porque desde essa época a gente viu, não tem jeito de melhorar a cara disso aí. O papel, a ficha está manchada, devia de fazer o BO desse povo todo. Opus Dei é coisa perigosa, difícil. Isso que a nossa Bernstein aí, tudo que fez a Beth, isso é pequeno. O negócio delas é capaz de muito mais. Quem fez isso é capaz de outras coisas. Isso aí não mudou. Outra coisa, só ler o livro do cara lá, o caminho dele lá. Entende? Mas, Valdo, vocês têm certeza que a Amália dessumou em Madrid? Não, eu não sei de nada. Eu só sei que tem os livros que falam tudo isso. Tem as histórias tudo lá embaixo. Só pegar que você vai ver a vida dela. Eu li todos já. Agora, o problema é que nós procuramos, porque o Chico também queria saber onde é que era o túmulo. Porque nós já tínhamos ido no túmulo de Allan Kardec, já tínhamos tirado fotografia. Tem fotografia nossa, foi publicado tudo quanto é lado, até em Paris. Entendeu? Todo lado. Que ela trabalhou muito tempo em Barcelona mesmo. Pois é. Você tem que ver se não está lá, né? De repente o túmulo Agora, dela. o processo é que a gente queria ver o que é que havia disso, os rastros dessa história, para estudar alguma coisa. Entende? Vocês ajudaram ela, né, a não se suicidar, né? Vocês ajudaram ela desde o extrafísico, né, Valdo? Na época que ela estava com a crise. Agora, tudo é Catalunha. Mas fala. Sr. Valdo, na página 89, na Mega Gescom, o item 3, na última linha, quando o senhor fala para a Maxi Conquista, para abrir caminho para as demais. As demais, em relação à escala... É só você ler aí, ó. As demais são as seguintes. A Mega Gescom é a primeira. Agora, e depois dela, o que tem? Então, são... Por exemplo, dispersidade. Você acha que seria depois? E a semiconsciexualidade? E o teleguiamento? Não, então eu digo, as demais que o senhor está se referindo são essa sequência, não, é isso mesmo? Sempre tem outras, né? Agora, as demais são essas aqui. Então, por exemplo, vamos ver aqui na ordem funcional. Macrosoma, esse vem primeiro, porque é antes da pessoa ressomar. Para microchip, é o que vem, porque às vezes tem relação com macrosoma. Agora, Mega Gescom, é o que a pessoa fez. Agora, OFIEX. Uma pessoa pode fazer uma Mega Gescom e não chegar no OFIEX. OFIEX vem depois. Agora, OFIEX, vem o complexo. Uma pessoa pode ter, ela conquistou a OFIEX, conquistou a Mega Gescom, a obra-prima dela. Mas ela não fez o complexo, ela tinha que obter mais alguma coisa. Tinha alguma coisa que ficou faltando. Agora, a Maximorex é quando vem além disso, além do complexo. A Maxproex é quando ela recebe mais alguma coisa que já não é mais Maximorex. Então, por exemplo, mais uma outra Proex de mais 20%, uma coisa muito séria. E depois, dispersidade, semiconsciexualidade, teleguiamento. Depois disso, só evoluciologia, evoluciólogo. Você entendeu a ordem funcional? Entendi, sim. Agora, eu faço abordagem dessas 10 condições em vários verbetes com aspectos de ângulos e características, propriedades diferentes. Oval. Tá certo? Tá, e só mais uma coisa. Dentro da Mega Gescom, enfim, a pangrafia seria uma maxi conquista. Seria uma maxi conquista do ponto de vista parapsíquico.
Parapsíquico. Parapsíquico. Mas, por exemplo, a pangrafia não é a mesma coisa que um OFIEX. É inferior. Não é a mesma coisa, por exemplo, que a dispersidade. É inferior. Você está entendendo? Entendi. A pangrafia, por exemplo, tem uma coisa ainda pior do que isso. A cosmoconsciência. O fenômeno da cosmoconsciência, você viver isso, é mais sério ainda. Mas eu não vou pôr isso aqui. Isso é muito importante, mas é secundário. Não, eu digo Há assim, uma série de condições, quando o negócio cresce, aquilo que é muito importante fica secundário. Tem outro mais importante. Está entendendo? Tá, entendi. Valdo, Agora, não, às vezes pode vir antes. o item... Porque tem o extrapolacionismo. Lembre-se sempre do extrapolacionismo. Uma coisa que vem esporadicamente, que a pessoa é apenas amadora, caloura, dentro da calorice, pode vir antes. Valdo, o item 7 da taxologia, o Max Proex, ali não seria extra Proex? Até pelo que você está falando, Max a extra... Proex, a extra, a favor da moratória existencial com autossuperação. Não, aí está certo. Não, esse é o 6, eu estou falando o 7. Pois é, o 7. Max extra. Proex, a extra, a favor da programação existencial já cumprida. Então, esse é o conceito de extra Proex Sei, que você fala. Pois é, mas a extra aqui é isso. Então, mas é que você pôs Max A Max Proex, a extra. Ela então seria a extra Proex, a extra que você queira, o que você quiser. Não, tudo bem. Mas a extra, é acima, a favor da programação, aqui. A extra a favor da programação existencial já cumprida. Então, além... seria o equivalente a uma Big Max Morex ou uma Big Proex nova. Então, mas é esse o conceito que você chama de extra Proex. Não, mas eu era quero, mais adequado? Aqui eu quero chamar é a Max Morex e Max Proex, para a pessoa saber o que é isso. Isso aqui está no início, a pessoa está começando a entender o que a gente está falando. Entendeu? É Max Proex. Mas eu acho que como você está ressaltando essa extra a favor da Proex já cumprida... Já cumprida a então, primeira. Seria o extra essa Proex. Aí, assim, pois Por isso, eu acho. Mas aqui está escrito a extra. Está falando aqui. Mas é que o tópico, Valdo, o título... Eu acho que esse... Não, mas não é, não. Aqui é Max Proex mesmo. Eu quero chamar extra Proex de propósito. Eu quero que a pessoa entenda isso. Vem cá, uma pessoa que está chegando hoje, não é você. Você entende que eu já te dei os dados, tudo, você está sabendo, mas o outro está chegando. Mas é que, Valdo, aqui é o conceito. Não é você tem até Proex, o verbete desse. É Max Proex mesmo. Me perdoa, não tem jeito. Pode pensar. O senhor havia explicado a questão de 50% ou não, mais que 50%. A extra Proex e Max Proex dele é a mesma coisa que eu estou falando. Só que tem que aqui não é. Aqui é Max, que eu quero chamar é Max. Para mostrar, porque tudo nosso aqui, gente, como é que chama esse verbete? Max Conquista. É o troço que é mais do que mínimo. Agora veja, você não está entendendo, é a minha pedagogia da história. Não, professor. Hein? É lógico. Não, tudo bem. Não está entendendo, eu falei. Agora, a extra. Gente, eu repeti 2 vezes aqui, ó. Max Proex, Max Morex, a extra. Max Proex, a extra. De propósito. E outra coisa, a favor. Porque pode ser contra, você sabe. Pode ser contra de que modo? A hora que a pessoa não cumpriu tudo que precisa, ela tem que cumprir. Isso, então aí seria a mini Morex. No caso da Morex. Agora nessa... Aqui mais. Agora tudo é questão que a gente tem que expor isso com calminha. Professor, aceitaria aqui o polinômio Proex, Complex, Max Proex, Max Morex também ou não? O quê? Acrescentar um polinômio Proex, Complex, Max Proex, Max Morex. Eu já tenho em algum lugar, nós já falamos sobre isso. Sim, mas aqui nesse caso, aqui, como é Max eu não quis confundir muito. Você está vendo, ó, só de falar, isso pode criar problema. Gente, eu estou já com 1020 verbetes. Eu agora tenho que dosar o que eu falo e as palavras que eu uso cada vez mais. Vocês ainda não entenderam isso. Só eu que estou entendendo, porque eu tenho visão mais de conjunto que vocês. Agora tem que selecionar muito. Eu não posso estar repetindo daqui a pouco. É a coisa mais fácil que tem. Você pega lá, eu te dou 50 temas. Todo verbete que você fizer, você põe 20 daquele que está perfeito. E aqui? E a vovozinha? E a banana? Onde é que fica? Não pode, senão daqui a pouco isso tudo é igual. Você leu um, você leu todos. Isso é Krishnamurti, é Chico Xavier, Paulo Coelho. Leu uma coisa, você leu tudo. Meu negócio não é esse. Vocês vão olhar que
Todo verbete tem alguma coisa nova. O urubucera nesse que vocês vão ver que tem. Eu não vou escrever a mesma coisa, então para quê? Vou repetir, vou perder meu tempo? Por isso que é que eu quero colocar as coisas bem definidas, com detalhes. Eu estou olhando agora, passando o pente fino e o microfone, sabe? Para ver. Professor, sim. Então, na ideia de Max ProEx, além da ideia de ser uma ProEx em grupo, a maior, assim, no sentido de envolver mais pessoas, então seria um dizer que é maior do que aquelas anteriores. Uhum. É maior do que as coisas. É isso que eu quero mostrar. Uhum. Agora, por exemplo, a dele pode ser essa e pode ser outra. Pode ser outra. Por exemplo, se uma pessoa, daqui a pouco nós vamos ter gente vivendo 150 anos, ela não pode fazer 3 programações de vida? Pode. É aí que você vai entrar. Sim. Pensa nisso. É, esse tem. Vamos supor que vem uma pessoa que já é completista em várias vidas, proexista veteraníssimo, o dono da pelota. Ele chega, vai fazer aquelas coisas que deram para ele, aos 35 anos já completou o completismo dele. Agora ele vai viver 120 anos, como é que faz? Só na sombra e água fria. Mas Como é que é? Aí ele vai chegar e vai dizer, e daí? Só isso? Proncovô. Na estrangeirismologia, não daria para colocar ali também turning point, como ponto de virar, turning point? Não, turning point tem um monte de coisa, mas bem específica. Agora, esse aí não é. Mas esse breakthrough... esse aí não é, não. Esse aí tem o breakthrough, esse é o perfeito. Mas turning point não. Turning point tem um monte de outros verbetes. Outra coisa, se você for falar, você quer ver o que eu evitei de pôr aqui? Upgrade evolutivo. Eu não coloquei. É tão óbvio. Você está vendo que você está começando a ver agora as minhas coisas lá, ó, ele está começando a ver. É isso que eu quero. Eu quero que a pessoa vai ver o verbete e fale assim, não, aqui faltou isso, faltou isso, faltou isso. É de propósito que a gente está deixando faltar. Porque não precisa, para não estar repetindo tudo. É a bate-pensalidade errada. Nós queremos evitar isso. Entende? Isso tem vários nomes para isso. É pleonasmo, redundância. Walter, mas tem um item aqui que eu acho que seria, de repente, interessante entrar. Bom. De repente eu não vi aqui. A questão da inventariologia. Eu pensei de entrar na interdisciplinologia, porque levantamento de conquista é um levantamento, a execução do inventário, do balanço. Mas, além da meta, obviamente. Você vai ver que nós temos alguns verbetes fora de série para isso. Muito melhor do que isso aqui. Tem, mas é que como esse é mega conquista... Mas isso aí é a outra abordagem, outro enfoque, outra característica, outra propriedade. Não é isso. O que eu quero é que vocês agora comecem a raciocinar comigo. Você está começando a ver isso que você está fazendo nos dados que nós estamos colocando. Mas, por exemplo, isso que eu estou falando, tem lógica para você que está fazendo isso? Pois é. O que eu quero, você ainda não percebeu também, tem uma segunda intenção nisso aí, positiva. O que eu quero é arranjar ideias novas sobre esse assunto, para nós não fizermos. A coisa mais fácil tem aqui é repetir as coisas que eu já escrevi. É um desafio da gente. Tanto eu ou qualquer um de vocês. Se está repetindo, é muito fácil repetir aquilo que eu já escrevi. Bidu! Eu não quero isso. Eu quero vamos ver as ideias novas. O que é que tem? É isso que eu estou falando, que de vez em quando você acerta. É que eu procuro muito também. Pois é, mas você, outra que está procurando, que está sabendo, fazendo um belo trabalho, é a Ivone. A Ivone, com as listagens dela, sai de baixo. Agora, ó, faz anos que ela está trabalhando nisso, né? Agora ela já está começando a ficar veterana. Ela já tem uma organização, ela já está superando alguma coisa da bibliomática, da lexomática, esse negócio todo, com as listagens dela. Então isso é muito sério. Professor Valdo, na página 90, na caracteriologia, no item 7, consim para percepciologista. Sim. Um outro modo de chamar consim para percepciologista poderia ser consim para psiquista? Ou não? Sim, isso a gente já usava, mas é que para psiquista, em certas condições, é aquele cara que faz hipnose, etc. Eles usaram muito isso na década de 50. Entende? Então o ideal é usar esse então, outro. Por isso que eu uso esse termo. O parapsiquista eu já usei. Tem alguns verbetes que eu já escrevi sobre isso. Mas o caso é que isso está prostituído, né? Está então, envelhecido. O ideal é usar o outro termo. Parapsiquista é aquele cara, o mandrake mágico. Entendi. Você está entendendo? É o outro cara lá que faz a corda subir. Entendi.
Essas coisas. Seu parapsiquista. Valdo, só para entender aí a confecção do verbete. Quando você tem ou um trinômio, um binômio, antagonismo, que eles se repetem, mas eles se encaixam nesse e naquele. Você, só para saber se evita de repetir. Por exemplo, vamos supor que isso repita 50 vezes. Mas não desejaria que repetisse 200. Só isso. Não pode repetir muito, mas até que dá. Não, mas tudo isso está repetindo. Por exemplo, esse upgrade evolutivo. Eu já coloquei talvez uma dúzia de verbetes. Mas, ó, tudo em cima, em riba da pinta. Você sabe o que é isso? A coisa mais séria, gente, é arranjar as expressões compostas na hora certa, no lugar certo, no contexto certo, na ideia certa, para o objetivo certo. Isso é muito difícil. Há alguns que, nesses casos... Pois é, mas eu já repeti uma dúzia. Eles se encaixam bem... Quando eu já repeti uma dúzia, eu já ponho um pé na frente e outro atrás. Vamos devagar. Repetir demais. Agora, nós temos que arranjar expressões novas ou ideias novas para clarear essa abordagem, essa pesquisa, essa investigação. E é isso que eu quero. Por exemplo, aqui. Ele tem toda a razão, vocês todos têm razão, a gente pode acrescentar isso tudo aqui. Mas veja, e o resto? Com que cara eu fico no fim dessa história? Eles vão me chamar de Krishnamurti? Só quero saber para... Chico Xavier? Como Paulo Coelho? É confeccionado. Agora, isso é que eu chamo rebarbativo, o repetitivo. Eu chamo isso, é a redundância do processo da bate-pensanidade. Bate-pensanidade ainda não trouxe isso aqui, né? Eu já escrevi, eu já tive, tem artigos sobre isso. Repetir demais é ruim. Agora, bate-pensanidade. Eu reparei aqui, a fatologia aqui, ela está pequena. De propósito, para a pessoa pensar principalmente nessa taxologia aqui. Então, às vezes você transfere da não, carrega mais às vezes eu carrego naquilo que seja mais pedagógico. Isso é a didática, né? Observa, eu faço força para acertar nisso, nem sempre eu acerto, mas eu faço força. Pelo menos eu continuo fazendo força. Agora, ó, com o tempo a gente pode examinar, é o que eu quero fazer. Mas para isso eu preciso ter pelo menos uns 1.500, 1.800 verbetes. E ver o que a gente pode equalizar. O que faltou nisso, o que faltou naquilo. Eu já falei aqui, por exemplo, a cognatologia. Tem cognatologia que eu estou pondo, que às vezes com o tempo eu vou mudar. Eu vou pôr naquilo que seja o mais adequado. Aquela palavra que é a mais correta. Eu já tirei de uns para outros. A mesma coisa eu vou fazer com isso. Está entendendo? Sabe por quê, gente? Nós estamos mexendo com assuntos demais. E nós temos poucos recursos. Por incrível que pareça, tem poucos recursos. Existe uma tendência de peneirar... Na hora que nós estamos trabalhando com português. Se fosse com o inglês, estava pior. A tendência de não teria a estrutura do esqueleto da língua, do idioma. Você está tendendo sempre a peneirar mais, sempre pegar... Peneirar mais e colocar aquilo que é o correto. Às vezes eu acho em cima do lance. Quando eu acho, eu ligo o computador só para colocar aquela palavra. Ou se não, anota aqui numa página inteira, anota só aquele nome que eu já sei o que é, que a coisa é séria. É aquilo que eu falo para vocês. Quando aparece uma palavra nova, é o máximo. Ontem eu achei uma. Eu estava procurando há muito tempo. Qual? Outra coisa, eu coloquei junto de mais duas, que se parecem demais. Muito bem bolado. Professor. Tudo bem. Vocês ainda vão ver com o tempo. Agora, não sou eu que criei, é a ciência. Esse caso aí é até na área da medicina, da veterinária. Eles têm uma palavra que eu desconheci. Mas fala. Professor, o senhor quando pensa em acrescentar mais alguma coisa, por exemplo, em estrangeirismologia, pensa na essência do que o senhor quer transmitir com aquele verbete. E ele tem que ser o mais exato possível. Por exemplo, a Rosa coloca as coisas que dão para ela, que ela arranja, tudo isso. Teve um dos verbetes que você deu que tinha 9 itens. Eu coloquei 3. Que o resto passava perto, mas não chegava na mosca. Estava lá no terceiro círculo.
O senhor faz uma análise do que é circularidade e o que é batopensenidade? Circularidade significa você repetir a coisa correta, no meu caso, com a intenção didática pedagógica. Agora, batopensenidade pode ser isso, essa batopensenidade da circularidade, a positiva. Essa é a batopensenidade positiva. Agora, a negativa é a hora que você põe tudo. É igual, por exemplo, aquele romance O Ventre de Paris, que tem de tudo. Ou Salammbô, que tem também de tudo. Isso é romance. Outra coisa, você quer coisa pior em matéria de batopensenidade do que os musicais da década de 50 em Hollywood? O cara está conversando com você, daí a pouco ele fala, eram duas cadeiras. Isso é um musical antigo. Hoje eles estão evitando isso, mas ainda tem ainda, ainda faz musical. Isso é batopensenidade. A gente poderia dizer então que é a essência didática. Naquele argumento ali. Então, a essência didática... No meu caso, aqui, ó, o que eu falei para vocês? Todo mundo está falando que é escritor, etc. Eu não sou. Eu sou um escrevinhador técnico. O que significa isso? Eu escrevo ensaios para que o povo entenda o que eu estou escrevendo. Eu não estou fazendo literatura. Eu sei fazer literatura, eu já mostrei isso pela psicografia que eu recebi, até poesia, eu sei fazer isso hoje. Mas não é isso que eu estou fazendo. Uma outra coisa, o que eu disse aqui para vocês? Que eu peguei aquele negócio dos 21 subs e coloquei em 7 itens. Dentro de uma condição só, de uma numerologia. Isso é uma verdadeira poesia, mas uma poesia, o que eles vão chamar de poesia? Uma poesia técnica, porque a ideia é terrível. E não tem metáfora ali. É tudo falando a realidade, sem metáfora, sem imagem. Entende o que quer dizer? Agora, o que eu vejo é o seguinte, nós temos que usar todos esses recursos. Eu não desprezo a literatura, eu não desprezo nem a poesia, nada disso. Você tem que saber dialogar, ter a dialogia, a dialética. Você está entendendo? O coloquialismo, a confabulação. Não tem jeito. Isso é da conviviologia. Mas agora, nessa questão nossa aqui, o que eu tenho que apurar mais, e isso é coisa que já me deram, isso é inspiração que já tem há anos, por isso que eu estou trabalhando nisso, é colocar as palavras certas no lugar certo, expressando o que você quer com a maior certeza, a mais aguda possível. E outra coisa, nada de pensar que seja só conciso, que isso é besteira. Isso é coisa de literatura e de poesia. Mesmo que você escreva muito, desde que a coisa fique clara, não interessa. Tamanho não é documento, pode ser pequeno, grande, não quer dizer nada. Não. E eu já mostrei isso. Eu escrevo um monte de coisa e escrevo também coisas reduzidíssimas. O mega pensante de vocabulário já está aí para mostrar. Essa que eu falei hoje para vocês. Vocês querem mais síntese do que isso? Revisões. Como é que você escreveu aí? Revisões. Vamos ver. Neopesquisas. Veja bem. Olha o que isso implica. Em 3 palavras apenas. Uau. Posso voltar nesse assunto da Max ProEx? Só para a gente ver aqui dentro disso. No item 5, ó, Complex, você fala da Auto ProEx dentro da Max ProEx, por exemplo, na Cognópolis. Sim. Então já está pegando aí a questão do Complex dentro da Max ProEx. Tá. Aí vem o Max Morex, que é essa extra, né, além disso. Isso. E aí a Max ProEx de novo. Eu quero chamar a atenção por causa disso. Porque... Não, é só para a gente entender mesmo. Na questão, você já se refere a Max ProEx, e a pessoa já cumpriu, ela já está numa Max ProEx. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu ia fazer uma sugestão. O processo de colocar extra nisso mostra que a pessoa só pode ser desperta se fizer um extra. Um extra. Eu não quero dizer que Ok. Eu não quero isso. Então, mas... Eu quero dizer, se a pessoa seguir uma tramitação normal, ela vai chegar na dispersidade. Vai chegar lá. Por isso está na ordem certa. Aqui, ó. Se ficasse assim, por exemplo, a extra a favor, né? Aí você, em vez de estar a programação existencial já cumprida, a Max ProEx já cumprida, que você se referiu no item 5. Porque aí ressalta essa questão da Max ProEx. Não, mas eu acho que isso aí, eu andei estudando, isso aí eu não quero mudar, não. Eu acho que aí está mais certo do jeito que está aqui. Não, mas aí seria demais. O extra ProEx. Até para ir de acordo com aquele conceito que você colocou, que é o do extra. Mas agora, ó, em matéria de ProEx, depois você tem que reunir o glossário todo, tem muita coisa para a pessoa estudar. Agora, o que eu quero é colocar cada coisa
Vocês querendo, você, o Adélio, todo mundo aí, o Roberto, vocês podem me ajudar muito vendo quais as palavras que a gente deve substituir. Tem um monte de coisa que às vezes é bom colocar uma melhor do que aquela lá dentro. Seja palavras técnicas nossas ou outras. Porque eu acho até... Isso pode nos ajudar, mas agora, para ficar tudo claro, aqui não fica claro. Preciso. Porque a própria evolução dos conceitos que você tem trazido mesmo, né? Pois essa é uma mais recente, eu acho que aqui caberia dentro do que você está trazendo. Agora, trazendo. ProEx, nós temos que examinar isso com calma. Agora, o que eu quero? Com o tempo, se a gente chegar lá no 2000, eu quero fazer verbete para cada coisa dessa. Para não haver dúvida. Quando a pessoa falar qualquer coisa, não, veja o verbete correspondente. Do jeito que eu fiz aqui hoje mesmo, teve um caso assim. Ô, Roberto, eu estava falando que você devia estar aqui hoje. Hoje é 150 anos da evolução. Dia 1º de julho de 1858. Você tinha que estar aqui, ó. Tem os 2 jornais aqui, não sei se você leu. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, de anteontem. Vale a pena ver isso. O Wallace está aqui com as coisas todas, eles falando, e está saindo uma biografia do Wallace, muito séria. De modo que você que entende as coisas aí, não pode deixar isso de fora. Hoje é seu dia. Os amigos dele. Hein? Do livro? Sei não, mas não é isso. No dia 1º foi que eles fizeram a leitura na Royal Society. Agora, a biografia do Wallace está aí, está para sair aí. O cara escreveu tudo. Parece que é bom. Essa biografia eu quero ler. Vamos ver quando é que sai isso. Dúvida, no seu uso técnico das palavras, maxi o senhor está usando maior que mega, ou mega maior que maxi? Não, depende da situação. Quase sempre o mega é o maior de todos. Mega significa 1 milhão de coisas maior do que o outro. Agora, max é maior do que o mínimo. Tá, mas o mega você... Aqui, gente, eu estou falando de mínimos. Não, entendi. Todo mundo que está aqui está começando com isso. Não, a aqui nossa não é coisa, era não. Senão eu já teria colocado muito mais coisa aqui. Agora, mega GESCOM já é diferente. Por quê? Uma GESCOM que é superior a todas as outras. É a obra-prima da pessoa. Naquela vida é o máximo. Pode ser até que o cara devia ser, por exemplo, sapateiro. Que é uma profissão muito digna. Ele alcançou a condição de sapateiro. Beleza. É a mega GESCOM dele. Está entendendo o que quer dizer? É muito relativo. Então, ali na exemplologia, que está colocando assim, como a maxi conquista mínima é a mega GESCOM, não é isso? A conquista da mega GESCOM pessoal. Isso. A max conquista atual é mediana. Agora, depois, a max conquista atual máxima, a dispersidade. Tá, mas então dá tem vários exemplos que eu já dei com essas coisas, julgando um com o outro. Isso, agora assim, pela exemplologia, dá para a gente chegar à conclusão que no nosso caso, intermissivistas e tal, sem mega GESCOM, então não tem completismo, é isso? Porque está colocando... Na minha terra, isso é óbvio. Não. Alguém aí acha que não? Não, porque poderia ser. Escrever vários livros, mas não escrever a mega GESCOM, por exemplo. Então não tem completismo. Na minha terra, isso é óbvio. Isso aí a gente não discute. Não, eu queria saber se estava bem... Sem a obra-prima que a pessoa tem que cumprir aqui, que complexo então que ela tem? Ela veio para fazer isso ou não veio? Como é que é? Completismo existencial. Complexo é completismo existencial. Tudo que a pessoa fez. Mas a pessoa... Vamos supor, ela escreveu o livro que estava para fazer e matou a pessoa. Ela não é completista. Mas ela pode chegar à desperdicidade sem entendendo? Estou falando as coisas bem assim. Mas... Black water. Mas então, vamos falar das obviedades aí. Então, no nosso caso também, não tem desperdicidade sem mega GESCOM? Não tem dispersidade sem mega GESCOM? Não, pode ter porque o cara, ele está ainda em andamento. Ele já foi desperto na vida anterior. Ele vem nessa, está em tratamento, está fazendo força. O caso do seu Manuelzinho, Walter, ele não teve mega GESCOM. Eu estava perguntando no nosso caso aqui, intermissivista e tal. Tudo é possível. Eu não ponho a mão na cumbuca. Pode vir uma coisa não dentro da outra. Não espere que eu vou fazer decreto-lei de evolução que não dá. Não, que as coisas podem ocorrer... Vocês todos têm que ser assim. Isso não existe. Não, por isso que eu estou perguntando. Porque, assim, a democracia é uma das coisas mais sérias que tem dentro da evolução. Já pensou? Você pode estar trabalhando com uma pessoa aí.
30 anos depois, um dia chega para você assim, enjoei, tchau. Acabou. Isso é evolução. Você tem que admitir. Você abençoa aquela pessoa, você tem. Enjoei. Isso aconteceu comigo. Não, claro. Cara, enjoei. Assim, o que você vai fazer? Eu agora vou fazer tudo que eu não fiz. Assim, aí a gente fez força, mas não deu jeito. Em pouco tempo ele arranjou uma doença grave. Aí ele chamou a gente. Você já viu uma doença? Falei, que santa doença que você arranjou, que bênção, hein? Coisa séria. Ivaldo, pode acontecer. Não ia piorar também. tudo. Enjoei. Essa palavra enjoar, gente, é uma das coisas mais perigosas que tem. Quanto divórcio você não tem por isso? Enjoei da sua cara, não dá mais para te ver. Pronto. Olha o divórcio. Ivaldo, pode acontecer, por exemplo, da pessoa escrever, sei lá, 3 livros, tá? E ela chegar à conclusão que a Mega GESCOM era o segundo e não o terceiro. Não, mas ela escreveu 20, ainda não é a matéria. Não, isso eu entendi, mas dela, ela pode... A obra-prima ainda não é. Ela pode chegar à conclusão, por exemplo, que a obra-prima foi um livro anterior à última, por exemplo, e não foi a última. Não, isso pode ser. Pode ser. Tem muita gente que tem a obra-prima, depois vai publicar pedaços daquilo. Entendi. Que é que tem. Derivações, filhotes. O nome é dividendos. Aquilo dá dividendos. E outra pergunta em relação à Mega GESCOM. A Mega GESCOM está sempre na linha do que a pessoa está escrevendo ou pode ser uma outra linha? Escuta só, vamos entender. A diretriz, o core, a coluna vertebral, a essência, tá certo? Da ProEx da pessoa. Te vira. Mas não tem jeito, esse aqui é. Por isso que é mega. Acima dessa, NEC plus ultra. Ó, usando aí o estrangeirismo lá da Adélia. NEC plus ultra, tá certo? Por exemplo, a Max aqui seria o NEC plus ultra até um certo ponto, um determinado nível da pessoa, uma determinada data ou um contexto. Tá certo? É por aí. Professor? Sim. Pode falar. Dentro de fatologia, da página 88, o senhor coloca a situação aqui da maxi conquista evolutiva prioritária. Sim. Qual seria hoje para CCCI, se é que a gente pode perguntar? Não, é cada pessoa. Ok. Me mostra o seu nível e eu te falo qual é o seu próximo. Quer que eu te pergunte? Eu te pergunto aqui agora. Você tem macrosoma? Já estudou isso? Tem chance? Se está na dúvida, você não tem. Então não tem. Para microchip, você tem? Não. Mega GESCOM, você já cumpriu? Por aí vai. O FIEC, você já chegou lá? É por aí. As 10 estão dentro disso. Qual que é a escolhe uma. Vai começar por onde, né? Aí o cara fala assim, não é escolhe uma, é escoliose uma. Você sabe que ose é o sufixo da doença crônica. Escoliose. Entende? Tem as pessoas que ficam escolhendo o tempo todo. Escolhe errado. Escolhe errado. Mas olha, o que você acha? O que está faltando? A sua Falar o quê? Eu acho que eu expliquei quase tudo aí, né? Se alguém quiser, vamos lá. Eu acho que você está certo. O lado bom é o seguinte, tem muita opção. Mas veja, mas vamos agora, aqui, como diz a Adriana, que não está aí, menos. Então vamos fazer uma redução. Você, por exemplo, você já teve alguma euforia? Várias. Já? Então acabou. Você acha que você já chegou numa primenera, assim, que você tem, por exemplo, 1 semana, 2 semanas? Sim. Então acabou. Isso é que você tem que começar a observar aí. Agora, depois disso, tem que ver se tem extrapolacionismo. Como é que fica? Você pratica a TENEPS? Sim. Quanto tempo? 4 anos. Então, você está no caminho. Veja bem, seu caso é sério. Muito sério. Ele está certo. Ele está entrosado. Está com o pé certo. Sua marcha está correta. 1, 2. Agora, devagar e sempre. Tem que ser. É por aí.
Entende? A gente não pode só ver o top, tem que ver a base. O vértice da pirâmide é difícil de conquistar, só com o tempo. Todo mundo que ainda não tem cabelo branco não pode estar pensando em vértice da pirâmide. Tem que pensar na base. Eu queria te perguntar, hoje não tem pergunta aí, não tem contato? Está vendo? O quê? Você quer falar? Então fala. Só para dizer o caso. O pessoal, parece que o site das tertúlias, perdão, ficou fora do ar durante um tempo e não estávamos recebendo perguntas. Agora já está funcionando normal. Então vamos pedir para vocês colocar suas perguntas, enviarem. E também para esclarecer que não precisa o site para enviar pergunta. Vocês podem enviar também desde o e-mail pessoal de vocês. Outra coisa. E a seleção também dá. E a votação está muito fraquinha. Nós aumentamos o horário de votação, que a hora é de 12h30 a 13h30. Mas hoje, por exemplo, só 7 pessoas votaram. Não, mas ficou pouco tempo fora do ar. Mas normalmente a nossa meia hora está sendo de 7 pessoas, 6 pessoas, né? E uma vez que a gente falou... Quando você vê que tem assim, por exemplo, 10 pessoas que pediram a mesma coisa à distância, você me fala que eu vou falar aqui para fazer uma boca de urna. O que vocês acham da minha antidemocracia? Não, mas é para ajudar o povo lá fora, né? O que vocês acham? Não, ajudar o povo lá fora. Já tem, que isso? Você já está bom. Ela está falando de propósito. Que isso? Não, a votação está no ar, online, já faz muitos meses. Que isso? Nós já saímos do período medieval. Nós já saímos do período medieval atualmente. Espera aí, eu não estou entendendo o que ele queria dizer. Tá faltando um upgrade pro Adélio ali. Você falar, porque o Oswaldo está lá no canto, tá quietinho. Valdo, tá faltando um upgrade pro Adélio. Não, espera aí, gente. O Adélio. O Adélio é seu colega. Dá um jeito nele, Oswaldo. Ele vai sair do trio. Vai sair do trio. Vocês vão expulsar? Foi ameaçado. Que isso, não pode. Adélio, eu estou com você no ar. Tá certo? Fica firme. Na página 90, item caracterologia, tem o item 6 da Consim Proexista. Bom, você tem um verbete que você falou do tira-teima do intermissivista, né? Onde você faz lá um cotejo mostrando a pessoa que tem, a pessoa que não tem, para o leitor avaliar se tem curso intermissivo ou não. Mas a minha pergunta é o seguinte, por ali já dá para saber se uma pessoa é proexista, ou seja, se tem proex ou não. Tem algum outro indicador na análise heteroconscienciométrica que a gente possa fazer para ver se uma pessoa tem proex ou não? É aquela pessoa que sente dentro dela um vazio que ela não preencheu. Não chega, às vezes, ainda na melinha, ela está no caminho, mas ela sente que tem uma coisa vazia, que está pouco. É o que o cara falou, está uma oquidão. Eu sinto a oquidão, é o vazio. Tem uma coisa. Isso aí, geralmente, tem um nome aí que vocês gostam de usar, né? Que é o processo da realização. A pessoa não se sente realizada. Autorrealizada. Então ela está irrealizada. E essa irrealização é que seria sempre bom perguntar para a pessoa. O que você tem dentro de você que você sente que está irrealizado? O que é que te dá um vazio a respeito disso? Certo. Isso é aquele cara do sujeito que chegou para mim, Cláudio, a hora que eu penso nisso, eu fico ruborizado. Mesmo que eu esteja tomando banho. Envergonhado. Está entendendo? Agora veja, ruborizado no banho, que às vezes está frio, né? Ele fica ruborizado. Como é que é o negócio? Agora, Val. Porque no chuveiro, caindo em cima de você ficar ruborizado não é fácil. Agora o cara falou, eu fico ruborizado só de pensar nisso. Eu tenho vergonha de alguma coisa que eu não sei o quê. Agora, ter vergonha de algo que a pessoa não sabe, como é que fica isso? Vergonha de algo que não sabe, interessante.
Você está entendendo? Eu estou dando aí o que é que a gente nota, o que as pessoas pensam. Perfeito. Entende? É duro isso. Agora, veja, é isso aí que é o processo da incompletude séria, é isso aí. Parcial. Agora, Valdo, por outro lado, tem aquelas pessoas que também têm a noção, né? Não, eu tenho que fazer tal coisa e tal. Às vezes ainda não está tão claro, mas também, obviamente, pode ser uma indicação. Não, sempre é indicação. Agora, às vezes, pode ser o primeiro pedágio, o primeiro tempo, entendendo? Aquilo que é o curto prazo. Isso tudo é importante a pessoa pensar. Depois ela vai ver o resto. Agora, esse primeiro, às vezes, é muito importante. Isso tem seu papel significativo. Agora, só pegando o gancho aqui. Uma questão que sempre surge, Valdo, das pessoas na questão de definir a ProEx dela, é saber em que momento ela está numa automimese e que no momento ela está realizando. Por quê? Em princípio, conceitualmente, é fácil da gente fazer a diferenciação. Mas na prática, às vezes a pessoa se sente realizada numa automimese. Então, olha, uma das qual coisas seria a que eu tenho diferenciação? notado para isso é um negócio difícil da gente falar. Não sei se você vai poder interpretar isso bem. Mas, por exemplo, o que a gente percebe, e não foi só eu, mas outras pessoas, esses anos todos, as décadas todas que eu tenho estudado, é quando a pessoa começa a melhorar o vocabulário cerebral. Ela melhora o sinônimo, ela melhora o antônimo, ela começa a entrar no processo de interesse de fazer o analógico. É estranho tudo isso, você entender. Mas veja, é o processo mental somático que está fazendo a expansão. Por quê? Isso aí mostra que ela está com alguma recuperação de consciência. Agora, tem uma lógica danada. Eu estou mostrando para você porque as pessoas custam entender isso. Mas que tem uma lógica danada. Você entendeu, Roberto? Você não acha que... Então, isso aí é que a gente percebe que tem alguma coisa. Numa condição dessa... Agora, já teve cara que eu virei para ele, não é mulher não, um homem. Eu virei para ele e falei assim, vem cá, você está tirando o corpo fora dos seus cons magnos. Você não quer assumir isso. Você está errado. Agora, você mesmo já falou que você já reconheceu que você fez curso de Termo-Silva. O que é que você não admite o resto? Agora, veja, ele se acomodou dentro de determinada condição, que devido à repressão da infância dele, aquilo já era uma vitória muito grande, era um troféu, uma façanha, uma conquista, entende? Um feito enorme, e ele não queria deixar o processo. Assim, isso não é pequeno para você. Então, veja, se tem pessoas que chegam a tirar o corpo fora disso, lembra daquele negócio que eu falei, na hora que arranjaram para a pessoa um cargo que era superior, eu falei, não, mas eu não quero caminhar tanto. Então, esse recuo, até que ponto que isso é deserção, isso é covardia? Deserção da ProEx. Deserção da ProEx. Eu já falei em deserção da ProEx, eu já escrevi sobre isso. Você falou da demissão, né? Não se pode se demitir. Né? Não, é o processo de abdicar. Não, eu vou me abdicar da minha ProEx, viu, Lócio? Você cumpre. Você toma conta. Melhor não. Eu passo para você. Não dá. Evaldo, eu não entendi o seguinte, quando a pessoa está aumentando o seu dicionário de sinônimos e antônimos, ela está ampliando, fazendo uma ampliação do seu conhecimento. Por que você fala que isso é recuperação de cons? Explica para ela. Quem quer explicar? Não, mas ela está aumentando o conhecimento... Ela está recuperando cons. O que é cons? Não, sim, são unidades de informação. Não, de lucidez. De lucidez. Lucidez, informação, comunicação, conhecimento, cognição, lá no fundo, aí no caso, é a mesma coisa. Mas essa ampliação do dicionário da pessoa é porque a pessoa já tinha essa amplitude e perdeu? A maioria tem, por causa da falta dos cons.
Agora veja, a hora que ela mexe com isso, pode ser que ela esteja mexendo justamente nas expressões dos cons magnos. Aquelas que são mais fortes, as ideais, aquela que ela deixou para trás. Quando eu estou brincando com essas coisas, falando aí, não tem brincadeira nenhuma. Dicionário cerebral é uma das coisas mais sérias que tem na cabeça de qualquer um. Por exemplo, tem gente aqui que já está começando a entender aquilo que eu falo também faz meio século. Deixa de ser operário, seja as duas coisas. Deixa de ser jogador de futebol, seja cartola também. Está vendo? Agora, tem gente que quer ser operário o resto da vida, porque é gostoso, está acostumado. Aquilo vem de muitas vidas, ele já domina bem o universo que ele está trabalhando. Agora, o outro não, tem que pensar, tem que gastar, queimar o bistunto, a mufa vai correr assim, ó. Né? Entendendo? Às vezes a pessoa não quer, ela não quer fazer reciclagem. Agora, a reciclagem para sair da psicomotricidade para ir para a mental somatologia é o máximo. Mas dá trabalho. É justamente isso. Mas, Valdo, então, por exemplo, poderíamos falar assim, que quando eu estava no extrafísico, quando a gente estava no extrafísico como consciência, fazendo o curso intermissivo, no Pombal, sei onde fosse, a gente tinha no seu dicionário mais sinônimos, mais antônimos, mais capacidade de vocabulário você tem mesmo. uma capacidade também poliglótica, que você não tem aí. Que estou falando de linguagem Outra coisa, mesmo, tem outra coisa de linguagem muito séria, que é a telepatia. E o telepatês? Como é que fica? Então, a aprendizagem de vários idiomas nesta vida ajuda também na recuperação desses cons. Lógico. Então, polipatia, erudição, intelectualidade. A forma como você construiu os verbetes, quer dizer, quem começa a fazer isso, obviamente isso é acelerar. De propósito. Quer dizer, já... Agora, reclamam mais do que ajudam, né? Porque entendem. Isso vai acelerar. O povo entende. Agora, o problema é tem que enxertar aí as palavras certas no lugar certo. Por isso que eu estou pedindo para vocês. Veja o que vocês acham. Isso acelera o dicionário. Uma palavra que vocês acharem que seja fora de série, para mim é loteria, é mega sena. Muito difícil palavras. E outra coisa, o que não é jogo de palavras? Qualquer coisa que você redige, qualquer redação é jogo de palavras. Professor, falando em jogo de palavras, o senhor já pensou em megapensenes que sejam contínuos, por exemplo, ou contíguos, né? Revisões inspiram autopesquisas, neopesquisas, o senhor comentou, né? Eu poderia complementar, neopesquisas geram GESCONs, GESCONs viabilizam Max Esse Proex? negócio de você ir de um lado para outro é uma porção. Mas eu tenho que arranjar aquele mega que seja o pai de todos, a mãe de todas as guerras. Mas o senhor comenta, né? Esse aí é a mãe de todas as guerras. Revisões inspiram neopesquisas. As revisões aí entram. Invenção, heurística, investigação, pesquisa. Tudo que você pensar tem isso aí. Esse mega tem isso tudo. Agora, para aumentar o dicionário cerebral, não poderia pensar em dar um continuismo nisso? Como neopesquisas geram GESCONs, por exemplo, ou qualquer outra questão. Mas isso já tem um monte de outros aspectos. Aí já extrapolou. Até mesmo para poder aprofundar mais. O que eu quero é chamar a atenção para a revisão. Raciocínio. Sim. Revisão, o povo não dá valor. A maioria me mostra dados sem revisão nenhuma. Me mostra um monte de dados aqui, vamos dizer, redações, sem nenhuma revisão. Todo mundo deixa para o fim. Isso é normal, a gente sabe. Mas, por exemplo, eles já deviam de começar a trabalhar para não haver tanta revisão para ser feita. Mas o senhor acha que é cabível você ter uma analogia maior? Pegando um megapensene e trabalhando nele no continuismo. Às vezes você pensou que está com top e não está. Às vezes tem coisa superior àquele. Megapensene. Isso depende. Por isso que eu tenho 12 mil. Você pensa que eu olho isso no escuro? Eu examino tudo. E a maioria que eu olho, eu não aplico. Eu considero fraco os 12 mil. Esse aí não tem nos 12 mil. Eu tinha pensado nesse continuismo ser, por exemplo, 3 vezes, né? Você ter 3 megapensenes conectados, concatenados. Não, isso tem um monte desses. Eu já escrevi tudo sobre isso. Escuta.
Você precisa de ver o que é que eu tenho das técnicas para fazer o Mega Pensene. Você precisa de ver o que eu tenho. É um dicionário. Dicionário das técnicas. Eu vou publicar isso tudo. Esse aí nunca ninguém viu. É uma loucura. E eu dou exemplo de cada coisa. Já pensou 200 técnicas só sobre isso? Eu tenho. Então nós vamos chegar lá para ver. Agora, gente, eu não brinco com palavras. Faz mais de milênios que eu tenho problema com palavras. Eu sou implicado com palavras. Agora, eu quero implicar vocês com as palavras. Quer dizer, juntar uma coisa, fazer uma miscigenação, vocês com as palavras, e as palavras com vocês. Isso é que seria ideal para nós todos. O que eu falo? Ali, ó, das coisas mais sérias que tem é a comunicologia. Agora, a evolução não existe sem comunicação. Sem palavra nós estamos no buraco, ninguém sai disso, está estagnado. Nós ficamos marcando passo. Por isso que eu falo aqui, ó, toda pessoa que às vezes é brade, que ela é muito introvertida, eu dou um jeito de estar falando sempre com ela alguma coisa. Não, ó, pega um curso, vai lá, fala, chama, lê os verbetes, faz um jeito, dá um jeito. Isso é muito importante. Valdo, essas revisões inspiram neopesquisa. Em tese está perfeito, mas eu queria saber na prática, a pessoa é um revisor. Ela vai ver quando ela vê, ela teve um erro. Aí ela pergunta para ela, por que eu errei assim? Ixi, aqui precisa de estudar isso, está faltando isso. Ela começa a ver os defeitos dela, os trafalhos dela, através da revisão. Mas eu acho que ajuda desde... A primeira coisa que a pessoa vê, você tem uma ideia? Em qual área que é? Não. Tem uma área óbvia. Tem uma ideia, não? Área óbvia. Tem uma que a hora que eu falar, vocês vão, não, mandou para o escambau, não tem outra saída. É definitivo. Memória. Agora, primeiro é a memória. É onde a pessoa fala. Elas inspiram, correto. Mas vamos dizer, se a pessoa vai... se a pessoa tiver intenção em fazer uma pesquisa, escrever um livro... Não, qualquer um. Aquele que for escrever um artigo deve ser assim. Uma coisa que você escreve, Arlindo, você vai assinar. Aquilo é um documento para a eternidade. Isso é muito sério. É aquele negócio que eu falo. Esse texto você vai se arrepender dele daqui a 10 anos? Então não publique. Não, ela está perfeito. Essa frase está perfeito, nada contra. Mas estou dizendo, a pessoa, ela tem que botar isso para frente, desde que ela tenha interesse na pesquisa. Se ela não tem interesse, ela também não vai fazer nenhuma revisão. Óbvio também. É óbvio, né? Sr. Valdo. Valdo. Mas Só uma... Não vai reconhecer, não tem nome. Só uma contribuição disso. Aquele trabalho do Antônio e da Mabel foi em cima da revisão, né? Foi. Aquela listagem. Isso aí acho que ilustra bem. Né? Isso aí já está começando a ajudar um pouco. Foi a partir da revisão que surgiram aquelas... Agora eu quero encontrar com o Antônio, porque ele, para mim, é o mais agudo de todo mundo que tem aqui. E ele sabe redigir mais do que a maioria aqui. Agora, o que se passa? Eu achei uma hiperrevisão dele. Isso é a coisa mais rara que tem, por isso que eu estou atrás dele. Aqui, ó, chegou sua vez hoje. Assim, não sei o que houve. E outra coisa, essa é definitiva, não tem jeito. Agora, vamos ver o que ele vai falar. Estou esperando para ver. Professor. Agora, é coisa sutil, entendeu? Muito sutil. Não é todo mundo, não. Mas eu já venho escrevendo há muito tempo, é que eu não tinha visto antes. Sim. Área da linguística, a questão da escrita. Eu, atualmente, estou fazendo o caminho de volta, né? Eu escrevia, tenho algumas coisas escritas, mas tudo naquela mesma linha do Balzac. Você estava, hoje você se envergonha disso. Né? Hoje você se envergonha do seu gongorismo. Eu me encolhi, né? Estou fazendo reflexões em cima dessas escritas e tenho muita dificuldade na síntese, né? Sim. E então, o melhor caminho que eu ainda acho para mim é o verbete, né? Porque aí eu vou fazer aquela questão. Mas agora, veja, não fica assim muito siderada com síntese, não. Olha, antes de tudo, é análise.
Sim, lógico, aquele processo. E a análise não interessa a quantidade, não. A análise interessa é a qualificação da observação. Quantidade é bobagem. Quantidade é besteira. Aquilo que eu já falei aqui, eu vou repetir. Quem gosta disso é o povo da prosa enxuta do parnasianismo, é a turma da poesia parnasiana e outras coisas mais nesse sentido. Isso é besteira. Não é por aí. Não, isso tudo já compreendia, né, professor? Agora, a dificuldade é como recomeçar. Isso aqui, para mim, é um recomeço. Começar, a primeira coisa é ampliar os seus dicionários cerebrais. Sim. Eu acho que... Cada lógica vai te levar a raciocinar melhor, tá entendendo? A mostrar aonde dói. Você pôr o dedo na ferida, o nó górdio. Ver aonde que é o locus. E não perder esse locus. É o megafoco. Não perder isso hora nenhuma. O senhor falou uma coisa importante que hoje continuou falando, a questão da sinonímia e do antonímero, né? Sim, mas o analógico é que é o mais importante. O analógico entra no fim, que é ideias afins. É a associação de ideias. É aquilo que é a dissociação. Você veja, mesmo dentro da ciência, isso tem pouco valor. Eles dão pouco valor para o processo da dissociação. Você quase não vê falar. É por que, então, usar assim, ao mesmo tempo? Quer dizer, eu entendi, isso agora eu entendi. O sinônimo e o antônimo, e nem sempre nessa mesma, digamos assim, ordem cronológica que se usa lá na literatura, essa antonímia, mas de modo que ela tenha uma analogia com a sinonímia aplicada, não é isso? Lá o que eles exigem é isso, mas eu não. Eu elasteço. Eu expando isso aí. O meu universo tem uma cosmovisão, é maior do que isso. Então eu vejo nuances que eles desprezam. O dicionário não tem. As antonímias que eu faço, não tem dicionário. Sim. É só eu que faço isso. Agora, venha discutir comigo, o que está errado? Aí eu ponho cada pessoa no seu lugar. Sim. Então, do processo de abordagem, por exemplo, a coisa mais difícil que tem de se arranjar é um dicionário de antônimos. Então surge a Olha antonímia... aqui, vamos olhar só isso aqui, veja só. Marx Conquista Atual. E eu coloquei aqui, 6 antônimos. Você não vai achar isso em dicionário. No entanto, são coisas óbvias, mas nem sempre. No nosso caso aqui, é óbvio que nós entendemos o riscado desses temas. Mas quem não entende, vai entender o que é conquista, grupo kármico. Ninguém vai saber o que é isso. Sei. Vê se eu estou certa. A antonímia vai surgir após a analogia, ou seja, as associações de ideias que o senhor tirar a partir da sinonímia. Lógico. Por isso que eu falo para você. Veja só. É muito importante a analogia ou analógico das ideias afins. Por quê? Na sinonímia, você precisa das ideias afins. Qual que é o sinônimo melhor? É esse ou aquele? Ou aquele outro, ou aquele outro, ou aquele outro. Qual que é? E se você não tiver analogia, como é que você vai saber? Agora, isso é na sinonímia. Agora, na antonímia, é muito pior do que na... Por isso que o povo não faz antonímia. A maioria só faz antônimo, porque ninguém quer encarar. Aqui, o termo é encarar a super dificuldade da antonímia. Pois é, então... Agora você está entendendo? Então, veja. O analógico, ele está em todos. Então, o analógico tudo nosso é um processo de analogia. Por quê? Porque ninguém é igual. Se não é igual, você tem que começar a fazer comparação. Por exemplo, se todo mundo fosse igual, não precisa de analogia, todo mundo é igual. Agora, como nós somos díspares, diferentes, e outra coisa, no cosmos tudo é ambíguo, não tem nada igual. 2 bactérias não são iguais. 2 vírus não são iguais. Vai ver que tem coisa diferente. Agora, pior não é isso. Pior é que você pega uma cor, eles começam a fazer nuance da cor. Ninguém sabe nem quantas nuances tem uma cor. Vai no computador, então eles arranjam, não, 2.116 cores que tem isso aí. Professor, você está começando a entender aí? Agora veja, o que se passa? Aqui, ó. Que Vamos não entender. tem que ser por
método mais... Uma pessoa que é apedeuta, que é ignorante, ela tem sinônimo. Então ela fala assim, caneco e com copo. Ela entende o que é isso. Esse é o ignorante. Agora, por exemplo, uma pessoa, então, vai perguntar para ele, mas me dê o contrário disso. Ele vai ter dificuldade. Ele teria que começar. É capaz dele falar, caneca de chope. Mas não é bem, é a mesma coisa. Lá pelas tantas, um cara vai falar assim, uma ânfora. Aí já é diferente. Porque você não bebe na ânfora. Então, seria um Antônio que guarda o mesmo líquido, mas a pessoa não bebe. Já começou a ter uma diferença. O que você acha? Essa nuance, né? Isso aí é que vai... A nuance, então, já começa pelo Antônio. Agora, quando entra o problema amplo, é aí que entra a polimatia. Então, o dicionário analógico cerebral pessoal, ele é mais de uma pessoa erudita, um intelectual mais avançado, mais profundo, que é o polímata. Aí é que tá, então, acho que Você eu vou entende? chegar por aí. Hoje em dia, na academia, na universidade, eles evitam o processo de falar em polimatia. Uma boa parte nem sabe, mas agora eles evitam o máximo, mesmo quando sabem. Por quê? Porque senão acaba com os dragões. Os dragões são as vacas sagradas, os PHDs, monstros sagrados. Acaba com eles. Porque vão ver que eles não têm polimatia. Está entendendo? Obrigada, Sr. Val. professor. Acho que hoje eu encontrei o pulo do gato. Eu venho procurando, eu escrevo demais, pesquiso demais, sou muito analítica, mas na hora de escrever na forma... Escreva tudo, depois você redige. É muito Faz a difícil. redação. Redige de novo. Todo mundo faz isso. O próprio Balzac escrevia várias vezes tudo que ele escrevia. No estilo do Balzac é muito fácil, né? Pois é, mas ele já fazia isso. Mas não é assim não. Vai fazer. Está cheio de Balzac por aí. Agora, no livro do Balzac tem uma opção de coisa que a gente pode estudar em matéria de forma. Tem coisa interessante lá. Só os processos das metáforas da natureza são impressionantes. Tem lá. Sim. Tem uma curiosidade quanto à personalidade do Guimarães Rosa, embora seja literatura... E agora estão comemorando aí os 100 anos dele. Porque embora seja literatura, ele me parece bem mental somático em algumas colocações. Não, né? é como colocação porque ele refez a língua. Né? Ele pegou o mecanismo da língua, mas ele exagerou. Tem frase dele que eu comecei a ler, depois parei, não vou perder tempo com isso. Falava as coisas todas, depois tinha uma frase assim, aos dava. Ele tinha essa questão de criar... Na minha terra, o nome disso é mutilação. Agora, eu sou de Minas Gerais igual ele, não adianta vir e defender que não dá. Então, esse negócio de regionalismo, quando passa da conta, não vai. Ele tem coisa que passa da conta. Nesse caso, ele pecou nessa... Agora é um gênio. É um gênio. Agora, por que ele é um gênio? Ele era polímata, ele era poliglota, teve contato com o exterior, foi diplomata, teve uma opção de coisa e nasceu em Minas Gerais. Minas Gerais, o que é Minas Gerais? Não, vamos falar franco. O que é Minas Gerais? Belo Horizonte é considerado um dos focos do processo de português no Brasil. Está entendendo? Entendi. Do jeito que a Bahia é um dos focos do processo do africanismo no Brasil. Agora, é em Minas que tem. Por exemplo, um dos caras de mais conhecimento que havia em matéria de língua, vários deles, é lá de Minas, mas não aparece muito. O Rui Barbosa, na Bahia, engoliu esse cara. O outro que nasceu, que é meu amigo, que nasceu lá no fim do mundo, das Alagoas, lá no fim do mundo, é o Pontes. Engoliu os outros. Agora, Minas não. Minas tem um monte de gente que entende o processo de português seriamente. E outra coisa, a fala deles, por causa do negócio que não tem mar, eles tinham que estudar só isso. Tem muita gente que quer explicar isso. Mas no caso dele, não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Escuta, regionalismo dos caras mais falados que tem. Esse Guimarães Rosa é de Minas. O Mário Palmeira, que nasceu em Monte Carmelo, é Minas. Você está entendendo? Tem um monte desse povo. É o holopensiano, outra coisa, não é isso. Por exemplo, os melhores livros que você vai pegar
em matéria de português durante uma boa temporada, hoje eu não sei, hoje já está defasado, as coisas já caminharam, já expandiram. Mas tudo era de Belo Horizonte. É tanto que os caras morriam, eu queria saber o que eles deixaram. Eu quero saber a biblioteca, eu comprava um monte. Nós temos livro aí raríssimo, tudo é de Minas. Mas no caso dele... É esquisito, o povo não sabe muito disso, não. Ele não tinha acesso, assim, a noção de ideias, assim, mais avançadas, o Guimarães. Porque ele conhecia, era o mecanismo da língua. Ele estudou o da processo língua, né? da linguística. Mas não expandia para outras coisas mais avançadas. Não tem. Tem cara que escreveu muito bem com regionalismo, o Zé Cândido Carvalho. Já leu as coisas dele, Zé Cândido Carvalho? Não, dele não. Não? Leia. Aquilo é impressionante. Agora, a gente nota que tem muita influência da turma dos italianos, etc. Tal, no livro. Zé Cândido Carvalho. É uma loucura. O cara, em matéria de pesquisa da ideia e o modo de expor. Val, essas pessoas como ele, Guimarães Rosa, se a gente pegar o AIS, que é mais da lexicologia, qual que são os próximos passos para eles chegarem aí na multidimensionalidade? Se eles são muito inteligentes? Não, ou... Tudo é gente que está repetindo as coisas que já foram. Pois é. Então, o que tudo eles têm é um processo que fazer? intelectual. Aí eles têm que ver que o mental soma não é só isso, né? E começar a mexer com o parapsiquismo. Saturar. A maioria tem problema com isso. Um cara, por exemplo, igual a Bigar Renault, que é lá de Minas. O cara é um troço, matéria de cartucho. Tem um monte desses caras. Agora, tudo... Compensação, em Minas Gerais também, no Brasil, que deu mais médico. Pessoa de mais sensibilidade, por causa da energia de lá. Agora, tem umas coisas de Minas que é só processo histórico. Aqueles poetas, o negócio do Tiradentes, aqueles troços todos, isso tudo aí tinha intelectual no meio. Entende? Cláudio Manuel da Costa. Está cheio de gente poeta. Troço. Agora, é o ambiente que faz isso. Fechado. Então, uma opção de gente já estudou esse negócio. Agora, por isso que criou também o negócio da mineridade, que tem muita besteira nisso, que é o processo da política, muito errado, do Alckmin. Aquele outro Alckmin, aquele que joga o Alckmin. Entende? É outra coisa. Uma curiosidade, porque assim, na biografia do Guimarães, ele fala que ele ia ser médico e ele desistiu porque ele não aguentava ver o sofrimento alheio. Então, de repente, até certo ponto, isso foi uma automimese, né? Foi, até um certo ponto. Mas agora o problema todo é o seguinte, ele era muito emotivo. Isso, ele era um cara dá para fechado. ver isso na biografia. Ele era um cara fechado. Agora, todos esses regionalistas, ele, o Mário Palmeiras, o Mário eu conheci bem de perto, é a mesma coisa. O Mário não chegou à expressão do processo da língua dele, porque o Mário não levava isso a sério. Ele era um regionalista que via as coisas dentro do processo e fazia aquilo com lógica, dentro daquilo que podia. Mas não, vamos dizer assim, não chegou na estrutura grande da língua, não. Muito embora o Mário estudou até alemão. Ele não era bobo. Outra coisa, ele fazia música lírica, igual o Paulo Coelho. O Mário não era bobo, não. Mas agora, não chegou a esse nível. Ele não levava isso. Entende? Agora, o Guimarães Rosa, ele era diplomata. Por aí você já vê que ele já tem uma certa restrição. O diplomata, ele é fechado. E ele se fechou muito numa opção de coisa. Agora, ele quis expor aquilo depois. Mas agora, eu acho que ele exagerou, porque ficou muito dentro dele. Se intoxicou. Esse negócio do Alves dava, mas tem um monte de construção dele, que você não pode dizer que esteja errada, mas também não é o ideal. Exagerou, mutilou a forma. Como é que fica? O negócio é o seguinte, a gente tem que escrever, mutilar as palavras, mutilar as expressões, seja lá o que for. Você pode fazer tudo, desde que aquilo fique explícito. Se aquilo vai explicar mais o seu pensamento, valeu a pena. Agora, se o negócio trava, piora, você lê e não está entendendo, como é que é? Aos dava. Quer dizer, ele falou uma opção de coisa que o cara fazia isso, fazia aquilo. Então, aquele outro lá estava dando, passava alguma coisa para o outro. Aos dava, mas ele não falou, não tem sujeito, não tem... Como é que é? Ficou um fragmento da ideia. Entende? Ele tem um monte de coisa desse jeito. Isso aí eu não topo.
Não, é patológico do ponto de vista de excesso. É um artifício que ele arranjou, você está entendendo? Cada vez mais para dominar aquilo. Agora, ele ficou hermético. Lá pelas tantas ninguém entende o que ele escreve. Ficou hermético. Então o hermetismo é a coisa errada, né? Como é que é isso? Vocês vejam, eu procuro não ser hermético. Eu explico uma coisa, depois eu falo de novo, mostro outro ângulo, traduzo aquilo. Eu procuro mexer com tudo, esclarecer. Porque se você ficar hermético, então, quer dizer, eu não faço questão do povo me entender, não é isso. Eu quero que o povo me entenda aquele que se interessa pelos meus assuntos. Não, eu não quero que todo mundo vá me entender e nem estou fazendo força para isso. Agora, ele não fazia força de nada. Aí é que é o X. Então ele queria só mostrar o processo da literatura pela literatura. Da forma pela forma. Isso é burrice. Eu não acho que isso aí seja ideal. Sem conteúdo, palavra nenhuma para mim tem muito valor, não. Só belezinha, isso aí é estética, isso aí não resolve, isso é arte. Para mim, o problema é aquilo que eu falei para vocês, tem que ser um ensaio técnico. Isso aí é que é o processo. Problema de ciência. Ah, é? Ô, gente, vocês sabem que agora, depois de amanhã, às 7h30 da noite, lá no discernimento, vai ter a Câmara Itinerante, que é exercício direto da cidadania. Então, todo mundo, os vereadores aí, você sabe que já tem 6 candidatos a prefeito aí na cidade, né? No meio desses vereadores, deve ter já candidato a prefeito. Vocês já olham, vê quem são, como é que é. Pois é, mas são 6, está nos jornais. Pega aí quais são os 6. E outra coisa, que dê a turma de políticos nossos, eles têm que comparecer lá. A Rose, a Tânia, o Jarbas, quem mais? O Arlindo, o Adélio. Você vai estar lá, Adélio? Pois é. Agora me conta, não paga nada isso aqui não, né? Não. Ivaldo, é importante porque vai ser o contato da CCCI com os vereadores. Eles vão debater alguma coisa? Vai ter pauta da Câmara? Sim, nós é que vamos colocar as reivindicações, sugestões aqui para a questão... mas não peça só para essa área, não. Peça para a cidade inteira. Olha, isso é bom ver vê lá ali com o que está faltando, aquelas coisas minhas, e me defenda lá. Defenda aqueles pontos de vista. Pode ser só a gente. Câmara Itinerante, é bacana isso. Calçada. Então, é bom ver a Paula e o Paulo que estão vendo a questão. O que tem que aparecer lá é o Firmato. Ele vai lá? Preciso falar com ele. Tem que falar com ele. Preciso chamar a atenção. Firmato. Isso é importante. Muito bom isso. Bacana, para ver tudo. Aqui. Queria voltar um pouco, não tem muito a ver com o assunto que ela falou, mas o senhor fala, em Minas Gerais, a gente sabe que tem um número muito grande de médiums. Isso é por causa do holopensene ou por causa dos minérios, ou é por causa do que exatamente? Não, é o próprio ambiente, tem uma porção de coisa que criou o holopensene favorável. E na Rússia também... A mesma coisa é o processo lá de Belo Horizonte. Ah. Belo Horizonte tem uma opção de coisa de português, porque tem muita influência também ainda africana, mas não tanto. Mas ainda tem processo de escravatura, essa coisa toda, tem muita influência lá. Mas o povo é muito fechado lá dentro, porque não tem mar. Entendi. Entendeu? E outra coisa, todo o processo histórico, né? É um monte de coisa que foi tudo feito a partir lá de Belo Horizonte, com essa coisa toda de Vila Rica, Ouro Preto, aquela coisa, Sabará. Você está entendendo? Isso tudo refletiu lá. E no caso dos parapsíquicos da Rússia, que tem muitos crianças, homens e tal, isso tem a ver com o holopensene também ou com Parece o local? que lá o problema é por causa da temperatura. Temperatura? Teve gente que já supôs, tem essa hipótese. Ah, tá. Porque lá você sabe. Vamos mandar o cara para a Sibéria. Entendi. Ele acaba saindo do corpo. Entendi. Tá certo. Ou eles matam ele para ele sair, ou ele sai por ele antes disso. Certo. Isso depende do que é. Né? Mas não é fácil. Pois é, definitivamente. Tem algum outro local assim que o senhor verifique que favoreceu o desenvolvimento do parapsiquismo no Filipinas. Filipinas. Ah, tá. Filipinas é um processo tropical, mas o povo é muito assim,
tipo índio, né? Lá é devido o problema da sensibilidade do mato, né? Ou da mata. O povo lá, a gente nota que o processo é esse. Eles são muito ainda tipo índio, uns índios bonitos, sabe? Com mistura de espanhol, né? Tá certo. Também tem. Isso também ajuda, né? O vulcanismo ajuda, você sabe. É o processo das pítias, pitoniza. Vocês sabem, né? Como é que é o nome? Oráculo. O oráculo do Adélio. É isso, é de Delfos. É de Delfos. É do Adélio. Adelfos. É isso? Eita vida, né? Tem o Oráculo do Baltasar Gracián também. O livro Oráculo, Manual e Arte da Prudência. Mas aquele oráculo, o livro é bom, é interessante. Aquele que a gente trouxe aqui, vale a pena. Escuta, alguém fez alguma revisão do texto aí para nós? Nada? Vocês ficam me devendo, hein, gente? Agora, hoje nós temos aí 14 verbetes para selecionar aqui. Tá Depois certo? nós temos 2 recados. Agora né? eu quero falar para recados. vocês que domingo que vem é energosfera pessoal. Sai dessa, hein? Pessoal, vou falar aqui a lista dos recados. A Natália vai dar o primeiro recado, o segundo a Flávia Guzzi da Concius, o terceiro o Adélio. E se vocês quiserem pegar aqui os folders da Câmara Itinerante, estão aqui na mesa da Cristina, é só pegar. Podemos ler já os verbetes, então? Verbetes novos. Antiviolência, Dia da Cobaia, Falaciologia, Interesse transempresarial, Mega omissão, Meio acerto, Minimorexis, Oportunidade de ajudar, Pendência, Primeira preocupação, Reaproximação interconsciencial, Recepção pós-dessomática, Refinamento formal, Vínculo consciencial. Oi, pessoal. O recado tem a ver com que a gente está precisando mais voluntários para a Expo Conscienciologia. Os horários são bem... a gente pode falar para ver a disponibilidade de você. É interessante que também seja útil para vocês. Ou seja, é um local onde a gente pode treinar a comunicabilidade, a assistencialidade. E estamos aguardando todos aí. Se qualquer que queira participar, pode falar comigo. Obrigada. Flávia, você é hoje. A Adélio pode falar. Só reforçando então, quinta-feira, 19h30, é de grátis, né? A participação lá com a Câmara Itinerante. O objetivo é discussão com as questões aí de Foz do Iguaçu, aqui da Cognópolis também, então está aberto para todos participarem, 19h30, quinta-feira, lá no discernimento, tá ok? Obrigado. Eu estou falando no lugar da Flávia, a gente tem vagas para o Recim, quarta-feira, correto? Terça-feira à noite. E aproveitando, a gente tem o Imersão aí conscienciométrica para quem quiser trabalhar na questão da consciencobaia. Então a gente vai ter 7 e 8 consciencobaia, 9 e 10 também. Oportunidade para quem quiser aprofundar na autopesquisa, ok? Só um minutinho, está bem variado aqui. Estamos como é que fala? Em processo de seleção de papéis. Antiviolência 2. Se alguém quiser dar outro recado, fique à vontade. Escrutínio. Vínculo consciencial, Minimorex, Oportunidade de ajudar,
Bom, eu vou aproveitar então e convidar todos para a dinâmica da escrita, que ocorre todos os domingos na sala da Unescom, oportunidade para treinar a auto-organização e aproveitar o Holopensene de escrita. Fala, Lilian. Tá, nos dias 4 a 6 de julho vai ter o acoplamentário temático sobre desperticidade e nos dias 18 a 20 de julho vai ter outro acoplamentário com a temática de autoparapsiquismo lúcido e interassistencial. Então, para todas as pessoas interessadas em desenvolver o parapsiquismo de uma forma assistencial, verificar aí o traforismo no parapsiquismo, as vagas estão abertas, é só procurar a recepção, tá ok? Obrigada. Contei. Ganhou oportunidade de ajudar com 12 votos. Boa tarde a todos. Ô pessoal, só aqui como estão faltando uns minutinhos, aproveitando a oportunidade de ajudar, só para divulgar que a gente está precisando voluntários para ajudar na transmissão online. Por favor, entre em contato comigo, com a Cristina ou com o Leandro. Obrigada. Pegar uma